Bom dia a todos, hoje quinta-feira, dia 30 de setembro de 2021, 26ª semana do Tempo Comum. O Evangelho é São Lucas, no capítulo 10, versículo de 1 a 12. Temos a festa de São Jerônimo, que foi presbítero e doutor da igreja. Naquele tempo o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente a toda a cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Senão, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Mas quando entrardes numa cidade e não fordes bem recebidos, saí pelas ruas e dizei até a poeira da vossa cidade, que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vós. No entanto, sabeis que o reino de Deus está próximo. Eu vos digo que naquele dia Sodoma será tratada com menos rigor do que aquela cidade. Olha só, a messe é grande e os trabalhadores são poucos. Gosto sempre de fazer lembrar que o evangelista São Lucas coloca em seu evangelho o itinerário de Jesus como uma grande viagem. Saindo de sua casa, sua terra, rumo a Jerusalém, onde lá haverá então o desfecho final de sua vida terrena. Nessa grande caminhada tudo acontece: as pregações, os milagres, a escolha dos 12 apóstolos, bem como os 72 discípulos, o envio dos mesmos em missão, preparando, portanto, o povo para o reino que chegou. Neste caminho ele se encontra com muita gente que vem de todos os lados do mundo conhecido naquele tempo. E muitos vão ficando também pelo caminho. Outros certamente chegarão com ele até o fim. O evangelho de hoje fala do envio dos 72, portanto, 36 duplas que foram à sua frente, visitando cidades, lugarejos, anunciando a chegada do reino de Deus e restituindo a saúde aos doentes que foram encontrando pelo caminho. A todos dizei que o reino de Deus chegou. Essa colaboração dos 72 com a missão do Mestre Jesus era fundamental. Seu tempo era curto, certamente não iria conseguir passar por todos aqueles lugares sozinho. Era preciso de colaboradores. Desta forma, os discípulos estariam sendo preparados pouco a pouco para enfrentar o mundo, dando continuidade à missão recebida do Mestre, mesmo depois da sua partida. Esse momento não iria demorar muito a chegar. Jerusalém seria o lugar onde o Mestre terminaria a sua missão terrena. Os discípulos teriam que dar continuidade àquela missão. Porém, o Mestre não doura a pílula. Fez questão de dizer que não seria fácil. Estavam sendo enviados como cordeiros para o meio de lobos. Muitos desafios certamente iriam encontrar. Teriam muitas dificuldades, seriam também perseguidos e não estaria descartada até a própria morte. Mas nada disso deveria ser motivo de desânimo ou de abandono da missão recebida. Na seriedade dos discípulos não iria faltar quem com eles repartisse o próprio pão. Portanto, não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias. Isso porque o operário que faz bem o seu trabalho é digno do seu sustento. Foram também orientados a não perder tempo pelo caminho. O discípulo tem um tempo para ir e outro para voltar, e ainda prestar contas do trabalho realizado. Enviados como homens de paz e portadores da paz, levando a boa nova de casa em casa, sem escolher a quem iriam visitar, curando os doentes que foram encontrando pelo caminho, e a todos dizendo: o reino de Deus está próximo de vós. Portanto, convertam-se. Isso porque o discípulo não anuncia o reino que chegou pela palavra
pura e simplesmente, mas também pelo seu próprio exemplo de vida. Caso não fossem recebidos em algum lugar, não revidar jamais, seguir em frente, pois tinha o mundo inteiro para evangelizar. Olha só, hoje festa de São Jerônimo, aquele que traduziu a Bíblia para o latim. Passou pelo menos 30 anos de sua vida a pedido do Papa Damásio, lá em Belém, traduzindo os textos em hebraico, aramaico e grego, e aí presenteou a igreja com a Bíblia chamada Vulgata, ou seja, a Bíblia em latim. Agradecidos então a São Jerônimo, pela intercessão dele, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, que desça sobre todos vós e permaneça sempre. Amém. Tenha todos um bom dia, fiquem todos com Deus.